Amém. Agora sim, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós vamos continuar o tema sobre o Tribunal de Cristo, que nós estamos falando sobre a Igreja no Céu. Eu vou entrar em um tema mais específico que é sobre as bodas do Cordeiro, certo? Então, retomando, deixa eu só conferir os slides aqui, tudo certinho. Então, retomando um pouco do contexto do que nós vimos na nossa aula anterior, desse tema poderoso, em que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela já está no céu, ou seja, neste contexto em que nós vemos o arrebatamento da igreja, conforme já foi explicado quando nós estudamos sobre o Apocalipse, ali no capítulo 4 do livro do Apocalipse, em que nós vimos que a ordem que foi dada ali foi: suba para cá. E ela foi acompanhada de um som de trombeta, certo? Anunciando o momento glorioso em que a igreja foi levada para estar com o Senhor. Então, que cena e que acontecimento magnífico e maravilhoso. Então, na última aula, nós vimos como será esse encontro celestial, um momento sobrenatural de adoração, onde nós iremos receber nossas coroas, nossas recompensas, onde nós nos prostraremos diante do Senhor, vamos nos colocar aos seus pés. E por quê? Porque proclamaremos: toda a glória pertence a ti, Jesus. Até mesmo as recompensas que ele nos dá, nós devolvemos a ele em adoração. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Então, que o Senhor renove suas forças e traga alegria enquanto nós estamos aprendendo sobre esse livro tão extraordinário que é o livro do Apocalipse. Este estudo, ele nos dará uma visão completamente transformada. Nunca mais você verá as coisas da mesma forma, porque Deus, ele está ampliando o nosso entendimento de uma maneira incrível e maravilhosa. Se você crê nestas coisas, se você crê nas promessas da palavra de Deus, que nós estamos aqui estudando, por favor, deixe o seu comentário dizendo: eu creio. Amém? Então, deixe aí o seu comentário para nos ajudar. Então, prosseguindo aqui no nosso estudo, nós vamos lá explorar um tema, como já disse, um tema extraordinário, um dos mais profundos e gloriosos da palavra de Deus, que são as bodas do Cordeiro. Trata-se do casamento espiritual entre a igreja, que é chamada de a noiva de Cristo, e o noivo, que é o próprio Senhor Jesus. Este evento celestial é o clímax do relacionamento de amor entre Jesus e a sua igreja. Um momento que coroa a história da redenção e nos revela o plano eterno de Deus para os seus escolhidos. Nós vemos que ao longo das Escrituras nós encontramos diversas referências que apontam para esta grande celebração, onde a igreja será apresentada a Cristo como uma noiva pura, adornada e preparada para o seu amado. Esse casamento, ele não é apenas um símbolo de união, mas ele é uma representação do mais profundo relacionamento que podemos ter com Deus nosso Senhor, marcado pelo amor, pela entrega e pela aliança eterna que ele firmou conosco, a sua igreja. Nós estamos no assunto, falando da igreja, ela está no céu, falando das bodas do Cordeiro. Então a igreja está no céu e é onde se inicia ali as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, a igreja então ela encontra Jesus no céu e permanece lá por 7 anos.
enquanto na terra o que está acontecendo? A grande tribulação. Durante esse tempo, a igreja está desfrutando da glória do Senhor, sendo preparada para o momento sublime e maravilhoso das bodas. Mas o que a Bíblia fala sobre esse casamento? A principal referência está em Apocalipse capítulo 19, que traz uma descrição emocionante. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória a ele, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, 7, certo? Então, que cena gloriosa! Não há casamento humano que se compare a esse momento. O texto continua: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino, ele representa os atos de justiça dos santos, indicando que pela graça de Deus, tudo que era impuro foi removido pelo sacrifício na cruz. Não há mais manchas, apenas santidade diante do Senhor. No versículo 9 está escrito assim: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Pense nisso. Um casamento tão glorioso, tão perfeito, que será celebrado nos céus. E quem são os convidados? São os salvos em Cristo. São aqueles que foram redimidos, que foram comprados pelo sangue de Jesus. Agora, compreendendo a analogia do casamento na cultura judaica, para que a gente possa entender melhor essa passagem, nós precisamos mergulhar na cultura judaica, que é o pano de fundo dos ensinamentos de Jesus. O casamento judaico, na época de Cristo, ele tinha 3 fases principais. Primeira fase é a fase do acordo ou do compromisso. Era quando as famílias dos noivos, eles acertavam os detalhes do casamento. O noivo e a noiva estavam oficialmente prometidos um para o outro, e eles não podiam buscar outros pretendentes. O casamento não era apenas entre 2 pessoas, mas entre 2 famílias. Aqui também aconteceu o pagamento do dote, uma forma de o noivo demonstrar que era capaz de sustentar a noiva e honrar a família dela. 2. A fase do noivado. Este era um momento solene, marcado por uma celebração oficial. Durante o noivado, o casamento já era considerado válido, mesmo antes da união física do casal. Se algo acontecesse ao noivo, por exemplo, a noiva ela já era considerada viúva. Olha só, era nesse período que o noivo ele partia para preparar um lugar onde eles viveriam juntos. Esse detalhe ele é muito importante porque reflete o que Jesus disse em João 14, de 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só que detalhe interessante aqui. O terceiro, a fase do casamento. Então, após o noivo preparar a casa, ele voltava para buscar a noiva. Geralmente de surpresa. Ela precisava estar sempre pronta, aguardando o momento. Ao chegar o noivo, ao chegar, ele conduzia a noiva para um lugar que ele havia preparado, para aquele lugar que ele havia preparado. Então começava a festa do casamento, que podia durar até 7 dias. A consumação do casamento acontecia após o término das festividades. Então, fazendo uma aplicação espiritual dessa analogia aqui, o compromisso foi feito por Jesus quando ele veio à Terra
pagou o preço com seu sangue e nos comprou para Deus. O noivado representa o tempo em que estamos hoje comprometidos com Cristo, aguardando a volta dele. O casamento acontecerá nos céus, quando a igreja for unida a ele de maneira definitiva. Vamos falar de João Batista e Jesus, a noiva e o noivo. João Batista, nós vemos pela Bíblia que ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como noivo. Em João capítulo 3, versículo 29, João Batista declarou: a noiva pertence ao noivo. O amigo assiste ao noivo, o amigo que assiste ao noivo se alegra quando ouve a voz dele. Esta é a minha alegria e agora está completa. João se viu ali como um amigo que estava preparando o caminho para o noivo. O próprio Jesus também se identificou como noivo. Em Marcos capítulo 2, versículo 19, ao ser questionado porque os seus discípulos eles não jejuavam, ele respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar quando o noivo ainda está com eles? Virão os dias em que o noivo lhe será tirado e então eles jejuarão. Ele claramente se posiciona como um noivo e fala de seu relacionamento especial com a igreja, que é a sua noiva. Outro ponto aqui, a igreja como a noiva de Cristo. Paulo, ele faz uma comparação direta entre o casamento humano e a união de Cristo com a igreja. Em Efésios capítulo 5, dos versículos de 25 a 27, ele vai dizer o seguinte: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso demonstra o amor sacrificial de Jesus, que purifica e adorna a sua noiva. Então é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Preste atenção e receba essa verdade na sua vida. Quando a Nova Jerusalém aparece no texto bíblico, algo impressionante. O anjo diz a João: vou te mostrar a noiva. Mas nesse momento, a noiva, ela já não é mais apenas a noiva. Por quê? Porque ela já está casada. Agora ela é chamada de a esposa do Cordeiro. E por que isso? Porque ao estar na casa que o noivo preparou para ela, a união foi consumada. Enquanto a noiva permanecia na casa do pai, ela ainda esperava pelo noivo. Mas quando o noivo vem, né, e a leva para o lugar que ele preparou, e os dois se tornam um, agora ela não é mais noiva, agora ela é a esposa do Cordeiro. Que revelação tremenda! Quando João, ali no Apocalipse, ele vê a Nova Jerusalém, ele não vê apenas a noiva, ele vê então a esposa do Cordeiro. Isso é sublime, isso é poderoso, irmãos. E é interessante que o texto chama de a esposa do Cordeiro, e não esposa do rei, do Messias ou do Filho de Deus. Por quê? Porque o título Cordeiro nos remete ao sacrifício de Jesus. Foi na cruz que ele se sacrificou por nós, que ele pagou o preço, que ele entregou a sua vida para nos redimir, para nos comprar, que a gente pudéssemos ser verdadeiramente dele. Ele deu o seu dote, ele pagou com seu próprio sangue para nos resgatar e nos tornar sua noiva. Isso é algo extraordinário e maravilhoso, irmãos. A última referência à noiva na Bíblia está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. No último capítulo da palavra de Deus, o texto diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.
Mas veja só que curioso. No capítulo 21, ela é chamada de esposa. Agora, no capítulo 22, ela volta a ser chamada de noiva. Por quê? Há um mistério aqui. Mas eu vou deixar para explicar isso mais na frente, nos nossos estudos mais para frente, porque isso é algo profundo e cheio de significado, e nós vamos trabalhar melhor sobre isso, mas nos nossos estudos, nas nossas aulas mais para frente, tá bom? Agora, indo para as partes finais aqui da nossa aula de hoje, nós vamos juntos aqui buscar explorar mais um pouco o paralelo entre a cultura judaica do casamento ali e a realidade espiritual do casamento entre Cristo e a igreja. E este é o mistério que Paulo mencionou em Efésios capítulo 5. E que somente pela revelação do Espírito Santo é que nós podemos entender de uma forma mais aprofundada essa união espiritual. E olhando para o casamento ali na cultura judaica, nós vamos buscar então entender melhor 7 passos desse processo, certo? São 7 passos aqui. Primeiro passo, nós vai falar sobre as promessas são feitas. Então, no casamento judaico, tudo começa com um acordo entre as famílias. Esse momento simboliza as promessas e compromissos feitos entre a noiva, o noivo e a noiva. No contexto espiritual, isso se refere ao Novo Testamento, que é um pacto, que é uma aliança, é um acordo que Jesus fez conosco. Ele nos deu um novo mandamento e ele estabeleceu suas promessas, garantindo que nós seríamos dele. Segundo, a ceia do Senhor. A ceia simboliza o momento do compromisso ali no casamento judaico, quando as famílias celebravam a união. Antes de partir, Jesus ele celebrou a última ceia com os discípulos ali, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue, certo? Isso foi um sinal de que ele não estava indo embora sem estabelecer um compromisso, essa aliança. Então, a ceia é um ato de casamento espiritual, um memorial que nos lembra da promessa de Jesus. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam junto comigo, certo? Terceiro, o pagamento do dote. No casamento judaico, o noivo pagava o dote como prova do seu amor e compromisso. No contexto espiritual, Jesus pagou o preço com seu sangue na cruz, resgatando-nos para si mesmo. Ele deu tudo o que ele tinha, certo? Ele deu a sua própria vida. Ele deu tudo, ele entregou tudo que ele possuía para poder nos redimir e nos tornar sua noiva. Quarto, o noivo vai preparar um lugar. Depois de selar o compromisso, o noivo ele partia para preparar um lugar onde ele viveria com a noiva. Jesus declarou em João 4, 2-3, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa nos dá certeza de que ele está trabalhando para nos levar para o nosso lar eterno, nosso lar celestial, que é a Nova Jerusalém. Quinto, o noivo volta para buscar a noiva. No casamento judaico, o noivo voltava de surpresa, sem avisar o dia ou a hora. A noiva precisava estar pronta, aguardando com expectativa. Da mesma forma, Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não revelou o momento exato. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, porque ele quer que nós vivamos em uma constante preparação, que nós estejamos preparados a todo momento, a todo instante, sabendo que a volta dele é iminente, que ele pode voltar a qualquer momento. E nós temos que aguardá-lo com esperança e fidelidade,
sendo fiéis ao Senhor, obedecendo a sua palavra, andando em santidade, andando em novidade de vida. Essa verdade ela é enfatizada pela parábola das 10 virgens, certo? Mateus 25, que nos alerta que nós devemos estar atentos e preparados, para que ele não nos pegue desprevenidos, sem o azeite, sem estarmos cheios da unção e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o selo da nossa promessa com o Senhor. 6. A festa do casamento. Quando o noivo chegava, ele conduzia a noiva para a casa que ele havia preparado. Então começava a grande festa de casamento, que podia durar até 7 dias. No céu, a festa será ainda mais gloriosa. Serão 7 anos de celebração. Enquanto a terra estará passando por um momento terrível, pela grande tribulação, a igreja estará desfrutando no céu da alegria eterna da presença do Senhor. Esse período de festa, ele culmina com o casamento definitivo, marcado pela descida da Nova Jerusalém, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. 7. União eterna. Após a festa, o noivo e a noiva finalmente vão viver juntos como marido e esposa. No contexto espiritual, isso se refere ao momento em que estaremos com Cristo para sempre. Quando a Nova Jerusalém descer dos céus, será o início de um novo tempo em que a noiva, agora esposa do Cordeiro, reinará ao lado de Jesus para sempre sobre os reinos da nova terra, porque virão novos céus e nova terra, onde haverá justiça, santidade, onde ele não teremos mais questão de dor, sofrimento, onde a palavra fala que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, viveremos em um estado pleno de alegria, de paz, de amor na sua presença para sempre. Agora, algo interessante aqui. Porque as bodas, elas só aparecem em Apocalipse capítulo 19, se a igreja foi arrebatada, como já estudamos no capítulo 4. A resposta está no tempo da festa. A igreja foi arrebatada no capítulo 4 como noiva. E os 7 anos seguintes são um período de celebração nos céus. No final desse tempo, no capítulo 19, acontece o casamento final, quando Jesus ele volta com a sua noiva, agora sua esposa, para reinar na terra. É nesse momento que as bodas do Cordeiro são mencionadas, pois elas marcam o início do governo de Cristo com sua igreja na terra. Bom, então, que revelação gloriosa. São ensinamentos profundos, ensinamentos que nos dão esperança, ensinamentos transformadores, que nos ensinam sobre o plano maravilhoso de Deus para a igreja. Nós estamos vivendo hoje esse tempo de espera, mas a qualquer momento o noivo virá nos buscar. Assim como na cultura judaica, nós precisamos estar vigilantes e preparados com nossas lâmpadas cheias do óleo, do azeite, como na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. O casamento da noiva com o Cordeiro será o momento mais glorioso da história. E nós somos convidados a orar e vigiar, e orar, para não perdermos e para não deixar de desfrutar das bênçãos desse momento glorioso e indescritível com Cristo. Então que cada um de nós possamos viver em santidade,
aguardando o dia em que nos uniremos definitivamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve voltará para arrebatar a sua igreja, para nos levar com Ele, para que para sempre a gente esteja com Ele onde Ele estiver, onde nós desfrutaremos do seu amor e de sua paz e alegria para sempre, por toda a eternidade. E agora, antes de terminar, eu quero orar com você. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar, vamos nos apresentar nossa vida diante de Deus, em cima desse estudo aqui. Então, Pai, meu amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta revelação tão preciosa, tão maravilhosa. Obrigado, meu Senhor, porque Jesus já pagou o preço pela minha vida, pelas nossas vidas, pela vida dos teus filhos, da tua igreja, e ele selou um compromisso eterno com a tua igreja, conosco, com cada um de nós, que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor, nos ajuda, nos dê graça, nos dê a fortaleza, nos fortaleça no Senhor, na força do seu poder, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos permanecermos fiéis, enquanto aguardamos o retorno do noivo, que possamos viver em santidade, que nós trabalhemos para ganhar muitas almas para o teu reino, Senhor, para que no grande dia do arrebatamento, a noiva, o número de crentes que formam a sua noiva seja incontável, composta por multidões de redimidos, de salvos, que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar um versículo final aqui, que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória a Ele, pois chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Lembre-se, Jesus está voltando. Ele está às portas. Vigie. Esteja preparado, porque este momento está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Então, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Glória a Deus.